Olá, vamos retornando. Então, como que a gente estava falando, né? O pós-anestésico, né? As metas dele é para a gente ter um cuidado maior, seja na recuperação pós-anestésica, seja na recuperação, seja mantendo os sinais vitais desse paciente estável, né? Evitando hemorragias e complicações. Então, o intuito dessa recuperação pós-anestésica, da sala de recuperação, é a gente minimizar os danos, né, ou complicações que possam ocorrer. Então, assim como eu já tinha falado, a recuperação pós-anestésica serve para a gente minimizar, para a gente conseguir identificar se houver danos, se houver erros, né, e estar agindo de forma rápida. É importante também os profissionais, se lembra que na planta do centro cirúrgico fica uma sala, né, onde os acompanhantes, eles permanecem para esperar o paciente sair do procedimento cirúrgico ou até mesmo para terem notícias. É muito importante os profissionais, tanto o circulante de sala, né, tá passando as informações do procedimento cirúrgico, principalmente um procedimento cirúrgico mais extenso, para os familiares, para evitar desconforto deles, né, a gente tratar eles de uma forma mais humanizada. Então, não é só tratar o paciente em si, a gente tem que tratar também os familiares dessa forma, impedindo que a gente cause ansiedade, desconforto neles por não conhecer, né, o procedimento. Porque se lembra que nós falamos que o tempo, quem aqui já escutou? Ai, nossa, meu pai foi para a cirurgia e ficou 8 horas dentro do centro cirúrgico, ficou 6 horas. Não necessariamente que o procedimento cirúrgico durou 6 horas. Então, se lembra que a gente tem todo um processo de montar a sala operatória, antes de botar o paciente na sala, monitorizar ele, colocar na posição para iniciar o procedimento cirúrgico. Ao iniciar o procedimento cirúrgico, né, tem o tempo que ele dura. Após o término, a gente tem que tirar tudo de cima do paciente, fazer o curativo, identificar, passar ele para a maca para estar indo para a recuperação pós-anestésica. Na recuperação pós-anestésica, ele pode ficar de 30 minutos a 2, 3, 4 horas, vai depender do organismo de cada paciente. Pacientes que pouco se submetem a procedimentos cirúrgicos ou não usam nenhuma droga, quando a gente fala, não é só as drogas ilícitas, tá? Mas as drogas lícitas, como medicações tarja preta, tá? Quando esse paciente, ele faz uso dessas medicações, ele tem uma resistência maior e aí automaticamente uma dosagem de medicação vai ser maior. Então, a recuperação após o procedimento vai ser mais demorado justamente por causa dessa demora para sair do organismo a medicação que teve que ser uma dosagem alta, tá? Quando o paciente ele não fez uso de nenhuma não faz uso de... Não quero mais não. Pode falar, Kátia. Dá pro vó. Pede pro vó. Kátia. Desculpa, professora. Eu abri para fazer uma pergunta e acabei falando com a minha neta. A senhora estava falando isso e eu lembrei do meu pai. Meu pai demorou a cirurgia dele quase 10 horas. E aí o médico falou que na metade da... Assim, na hora que estava dando já 7 horas e pouco de cirurgia, eles já estavam querendo desistir, porque o tumor estava muito enraizado e ele não estava conseguindo tirar, né? Então eu tô aqui pensando, se foram 9 e pouco, então quer dizer, foi umas 8 horas mais ou menos de cirurgia feita mesmo? Mais ou menos isso. Então, assim,
A montagem da sala conta, né? Até quando o paciente entra na sala, no centro cirúrgico, existe um tempo. Se lembra que a gente já falou sobre esse tempo que a equipe vai lá conversar, pega o prontuário, olha, vê se estão todos os exames certinhos, identificados com o nome do paciente, vão puncionar um acesso venoso, vão ver novamente os sinais vitais dele para ver se não há nenhuma alteração, vão montar a sala operatória para depois estar encaminhando o paciente para a sala operatória. Quando ele chega lá, ele ainda é anestesiado, né? Eles identificam o local que vai ser feita a cirurgia, a gente faz o protocolo de cirurgia segura, e então tudo isso acaba demorando um pouco, tá? E aí, muitas das vezes, o paciente, o acompanhante do paciente, né, ele acaba achando que o procedimento durou 12 horas, mas na verdade não, tá? Então, o tempo que ele entra, né, no centro cirúrgico, ele vai contar o tempo que ele ficou esperando para entrar em sala operatória, o tempo de anestesiar, de posicionar para depois começar o procedimento cirúrgico e o tempo que ele fica na recuperação pós-anestésica. Existem alguns casos que os pacientes eles não vão para recuperação pós-anestésica, eles vão direto para a UTI. Se lembra quais os casos que a gente tem que saber antes de iniciar o procedimento se tem reserva de UTI? A gente já falou sobre isso. Quais os pacientes que a gente tem? Bom, enquanto vocês pensam, a Raina perguntou: os remédios de uso contínuo também não necessariamente, tá? Os remédios de uso contínuo, como losartana, metformina, ou para controle de diabetes, pressão alta, alteração na... Como que é o nome, gente? Colesterol, eles acabam não alterando. O problema é psicotrópico, remédios psicotrópicos. Então, remédio muito forte para dor, como o Tramal, que são remédios controlados, remédios psicotrópicos, né? Remédios para indução do sono, todos esses a gente tem que ter um cuidado maior, porque o paciente começa a ter resistência, vai ter resistência à anestesia, então vai precisar de uma dosagem maior de anestesia. Por isso que a importância de, antes do paciente fazer o procedimento cirúrgico, ter uma consulta com o anestesista. Muitas das vezes eles fazem já no ambiente hospitalar, onde o anestesista passa, ele faz umas perguntas para o paciente, mas antes disso ele já olhou todo o prontuário e conseguiu identificar se ele toma alguma medicação que vai ser prejudicial à anestesia ou não. E aí, já conseguiram se recordar? Idoso. Idoso, o que mais? Hipertensivos. Pacientes hipertensivos. O hipertensivo não necessariamente, tá? Mas não, os hipertensivos não necessariamente. Ele tem um risco maior para sangramento devido ao... Quando a pressão está alta, o nosso sangue, o nosso coração ele bate mais forte e o nosso sangue jorra mais, né? Mas quando, geralmente os hipertensivos, eles estão com a pressão controlada, tá? Tanto é que se o paciente tem uma pressão alta, ele não pode ir para o procedimento cirúrgico, porque há um risco maior de sangramento, tá? Quando ele está com a pressão alta no momento. O ideal é ele tomar um remédio para essa pressão estar estabilizada. Mas o que mais? Idoso. Criança. Criança. O que mais? E todos aqueles que precisam ir para UTI. Cirurgias de grande porte, tá? Então, o que seria cirurgia de grande porte? São cirurgias que duram mais do que 6 horas. A gente tem que ter uma reserva prévia de UTI antes de iniciar o procedimento cirúrgico. Não se deve iniciar um procedimento cirúrgico de grande porte, ou em idoso ou em criança, sem ter uma reserva prévia de UTI, tá? Porque se acontecer alguma intercorrência, a gente consegue sanar levando esse paciente para UTI. Professora, mas toda vez que é marcada, uma cirurgia marcada, né? Já fica reservado uma UTI não, na UTI, tipo, para se caso acontece alguma coisa, não. Ah, Já meu teve Deus, vai na caso, sorte.
Já teve caso, ó, eu trabalhei em centro cirúrgico de um hospital público, e teve caso de um paciente chegar baleado de madrugada. Não tinha. E em carnaval, cidade lotada, então a UTI estava abarrotada. E aí esse paciente ficou 5 dias ocupando uma sala operatória que a gente montou como se fosse uma UTI, porque ele chegou de madrugada, teve uma intercorrência, e aí esse paciente teve uma intercorrência, né? Ele foi baleado, e aí fizeram um procedimento cirúrgico, só que ele tinha que ir para a UTI. No caso, nem para o CTI pode mandar, professora? Não, porque o CTI são cuidados, são pacientes não entubados, né? A UTI já é paciente Entendeu. entubado. E aí o que Entendi. acontece? Não tinha vaga, não tinha nenhum leito. E aí a gente teve que montar uma UTI dentro da sala operatória. E aí ele ficou 5 dias. Aí todos os pacientes que estavam marcados para fazer o procedimento cirúrgico, né, naquela sala operatória durante a semana tiveram que ser desmarcados porque aquela sala operatória estava sendo utilizada como uma UTI, tá? Para dar o tratamento adequado para esse paciente. E aí a circulante de sala virou uma profissional da UTI, né? Teve que cuidar desse paciente enquanto ele estava lá. E sempre tinha que ficar um anestesista ao lado para dar um suporte. Então, muitas das vezes, nos outros procedimentos cirúrgicos, acaba não tendo, tá, uma UTI. E o profissional circulante de sala, então, ele sabendo disso, antes de encaminhar o paciente para a sala operatória, ele tem que ter a ciência disso. Então, é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia de pequeno porte, é um idoso, é uma criança. Então, ele já tem que ver se tem reserva da UTI ou não, tá? Porque, às vezes, quem faz essa reserva é o enfermeiro. Só que a gente, antes de levar o paciente para a sala, a gente tem que confirmar que essa vaga de UTI ela está reservada. A mesma coisa quando o paciente tem risco, tem propensão, né, a poder receber sangue, a gente também tem que ter sinalizado que tem o tipo sanguíneo desse paciente, que todos as autorizações estão assinadas e tudo mais. Professora, mas necessariamente o idoso e a criança, ele tem que ir para a UTI ou terminou Não. a cirurgia, ele está bem e eu posso enviar ele para o Terminou. quarto? Às vezes já aconteceu, já acontece sempre. Então, às vezes, assim, termina o procedimento, tanto o cirurgião quanto o anestesista veem que não há necessidade desse paciente para UTI, que ele pode estar indo para o quarto normalmente, e aí ele vai para o quarto normalmente. Então, vai depender do andamento da cirurgia, mas são cirurgias que é muito propício ocorrer isso. É uma grande chance de isso ocorrer. Então, para precaução, a gente faz isso. Então, é uma forma só de precaver e minimizar danos. A enfermagem, né? O papel dela é minimizar danos. E então, as instituições, elas preconizaram essas padronizações para minimizar danos do paciente. Professora, cirurgia cardíaca, é necessário ir ou também, se caso precisar, vai para UTI? A maioria das cirurgias cardíacas acaba pelo menos passando 24 horas na UTI, tá? Tá. A maioria das cirurgias cardíacas, mas vai depender da conduta do médico. Se o médico, após o procedimento cirúrgico, viu que está tudo certo, ele pode mandar o paciente para o quarto. Mas a maioria das cirurgias cardíacas, a maioria das cirurgias de peito aberto, há necessidade de UTI pelo menos por 24 horas. Não são todas. A maioria das cirurgias cardíacas, eles colocam como se fosse um eletrodo direto no coração. Porque quando a gente manuseia o coração, ele pode parar de funcionar.
quando você manuseia um músculo, né? E aí eles colocam um eletrodo direto no coração e deixam uma pontinha para fora, porque se houver alguma intercorrência, ele vai e ao invés dele dar um choque, sabe? O aparelho de reanimação, ao invés dele dar um choque no paciente, ele dá um choque nesse eletrodo e aí vai direto a condução no coração. E aí, depois de 48 horas que eles viram que não há necessidade, eles tiram. O mundo cirúrgico é muito bonito, muito interessante, tem muita coisa. Então, esse daqui é um paciente na recuperação pós-anestésica, né? Muito importante a gente identificar, observar não só a saturação do paciente, mas a forma como ele está saturando. Então, um paciente de anestesia geral, né? O ideal é que assim que ele chega, a gente leve a cabeceira para evitar o desconforto e desobstruir as vias aéreas, principalmente porque o paciente fica extremamente sonolento e agitado. E aí a gente tem que identificar também não só a saturação, mas também a forma que ele respira, né? Então, se ele apresenta algum desconforto respiratório. Por quê? Os procedimentos cirúrgicos, eles podem causar desconforto, o procedimento cirúrgico, desculpa, a intubação pode acabar levando a desconforto respiratório, tá? Então, como a gente já falou, né, tem que haver o diagnóstico médico, o tipo de cirurgia, o histórico médico e se ele tem alergias ou não. Toda vez que o paciente tem alergia, o ideal é identificar em cima do prontuário, tá? Na minha época, né, quando eu trabalhava no centro cirúrgico, a gente colocava com um esparadrapo, mas existem instituições que têm o prontuário, né, que a gente consegue sinalizar isso de forma mais bonitinha do que um esparadrapo. A idade do paciente, né, a condição geral do paciente, o tipo de anestésico que ele utilizou e se ele está utilizando alguma outra medicação. É importante também na hora da passagem para a sala de recuperação pós-anestésica, a gente está observando se o médico deixou prescrito medicação. Então, quais as medicações importantes para a gente saber se há uma prescrição ou não para o paciente que está na recuperação pós-anestésica? Enjoo, dor. Então, essas medicações são de extrema importância. Então, é muito comum todos os pacientes na recuperação pós-anestésica ter náuseas e vômitos, tá? E é muito comum também apresentar dor. Então, essas duas medicações, elas têm que estar prescritas, além de soro fisiológico, porque se lembra que a gente falou, né, que o soro fisiológico, assim que ele termina, deve ser colocado outro para que, totalmente aberto, para que haja um aumento, né, da condução do sangue no organismo do paciente e com isso a sintetização da anestesia vai ser mais rápida. Lembrando que pacientes cardíacos e renais, a gente não pode fazer essa continuidade, tem que estar prescrito a dosagem adequada, porque esses pacientes devem fazer controle hídrico. Pode falar. O enjoo é por causa da anestesia? A maioria dos enjoos são dois fatores, a anestesia e o jejum prolongado, tá? Quando a gente está em jejum prolongado, a gente tende a produzir muita saliva e engolir ela. E aí fica uma grande quantidade de saliva no organismo e com a ação da anestesia pode acabar causando enjoos. Ah, tá. Tá bom? Sempre tem que passar se houve alguma intercorrência no procedimento cirúrgico, se há alguma patologia encontrada, se foi mandado algum material para anátomo patológico, para a gente conferir se o protocolo, né, está anexado ao prontuário desse paciente. Todos os líquidos administrados, né, e as perdas sanguíneas têm que estar relatado, porque, por exemplo, se o paciente teve perda sanguínea significativa, tem que estar no prontuário. Então, eu vou correlacionar isso a uma, por exemplo, baixa pressão na sala de recuperação pós-anestésica. Então, foi porque o paciente teve um sangramento significativo e assim sucessivamente,
tá? Os dispositivos, tanto drenos, acessos venosos, sondas, eles têm que estar identificados, principalmente se foi passado em centro cirúrgico, com a data e identificando que foi centro cirúrgico o profissional que passou. E qualquer anormalidade ocorrida no intraoperatório. Então, se houve uma utilização maior de anestesia, se o médico encontrou algum obstáculo ou algo do gênero no procedimento cirúrgico, tem que estar sinalizado. Se o procedimento cirúrgico, por exemplo, era para fazer por vídeo, mas eles não conseguiram devido a uma quantidade significativa de aderências, e aí foi aberta, então tudo isso. Se lembra que a gente falou que a cirurgia ela pode começar de uma forma e terminar de outra? Então, por exemplo, o médico pode fazer uma laparotomia exploratória, mas nessa exploração ele identificou um nódulo no intestino e teve que fazer uma colostomia. Então, ela começou como uma laparotomia exploratória, mas ela terminou como uma colostomia, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem os passos das avaliações, né? Em primeiro lugar, é a função respiratória, observar se esse paciente está respirando de uma forma correta, adequada e efetiva. Se ele não tiver, fazer a utilização de catéter nasal, lembrando que o catéter nasal só comporta até 4 litros. Após isso, a gente deve utilizar máscaras. Existem aquelas máscaras não inalatórias, né? Que ela tem um plástico embaixo, vocês já chegaram a ver? E tem a máscara de Venturi, que vai determinar a quantidade de oxigênio que vai mandar para esse paciente. E lembrando que acima de 2 litros deve ser prescrito pelo médico. Ah, mas professor, ele está com falta de ar. O anestesista, ele está ali ao lado, a gente pergunta, sinaliza ele, doutor, paciente X que tomou a anestesia Y, ele está com a saturação um pouco baixa. Já elevei a cabeceira e já coloquei o catéter de O2 e mesmo assim persiste. Aí a gente vê, ele vai ver a necessidade de utilizar uma máscara ou não e vai prescrever isso, tá? Lembrando que a gente não deve falar com o médico, né? Porque a gente deve minimizar os desconfortos do paciente. Então, alguns procedimentos a gente não precisa da orientação médica, como, por exemplo, elevar a cabeceira. Se o paciente não tomou uma RAC, uma anestesia RAC, a gente pode levar a cabeceira do paciente para ele respirar melhor, para auxiliar no processo respiratório desse paciente. A gente pode colocar um catéter de O2 e aí a gente sinaliza, doutor, o paciente estava com falta de ar, eu elevei a cabeceira e coloquei um catéter de O2, mas já está tudo certo, só para ele ficar ciente do que está acontecendo, tá? Segunda coisa, a função circulatória, né? Então, a gente avalia a pressão arterial, a frequência cardíaca, os pulsos do paciente e a perfusão nos membros, a perfusão tissular, né? Então, quando a gente aperta o dedo do paciente, ele tem que permanecer vermelhinho, né? E manter essa coloração, tá? Então, a gente consegue identificar, às vezes pode haver alguma ruptura ou não conseguir uma circulação eficaz, e aí a gente também sinaliza o anestesista, tá? Mas tudo isso a gente tem que identificar antes, principalmente cirurgias em membros, tá? Então, cirurgia na perna, cirurgia no braço, a gente tem que identificar, tem que conseguir sinalizar bem aquele membro para conseguir identificar se tem uma vascularização adequada ou não. E aí a gente consegue identificar isso com a coloração da pele, tá? Terceiro lugar, o sítio cirúrgico, a região operatória. Então, a gente observa, identifica se não há algum edema na região, né? Algum abaulamento, se aquele curativo ele está seco, né? Se ele não está drenando nada, se está com aspecto adequado naquela região, tá? Quarto lugar, o nível de consciência. Então, nós devemos, quem avalia nível de consciência? O nível de consciência é avaliado pelo enfermeiro, mas o técnico de enfermagem consegue observar se ele está consciente, orientado, desorientado, respondendo a estímulos verbais, estímulos dolorosos, a gente consegue identificar isso. Então, isso também tem que ser observado e sinalizado, tá? O nível de consciência, ele é avaliado
pela escala de Glasgow, tá? Que é feita pelo enfermeiro. Mas o técnico de enfermagem consegue observar se esse paciente está acordado, está sonolento, está confuso e tudo mais. Que isso também tem que ser colocado em relatório. A gente não pode encaminhar um paciente para o quarto que sofreu uma anestesia geral, uma sedação, quando ele estiver confuso, desorientado, nada disso. A gente tem que encaminhar ele só depois que ele estiver desperto, tá? E responsivo, respondendo a estímulos verbais, a estímulos dolorosos, para que a gente minimize intercorrências. Lembrando que quando ele retorna do procedimento cirúrgico, ele vai estar bem confuso e essa confusão pode deixar ele agitado. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior com esse paciente, tá? Principalmente quando são crianças. Por isso que existem alguns centros cirúrgicos que a mãe, ela entra junto com a criança até ela ser anestesiada, aí ela sai, e quando ela vai para a sala de recuperação pós-anestésica, a mãe também vai para a sala de recuperação anestésica. Isso facilita para o paciente deixar a criança mais confortável, os pais e a criança mais confortável, uma forma de humanização, e a gente evita a agitação dessa criança no pós-operatório, porque ela vai estar ao lado de uma imagem conhecida, né? Não algo desconhecido, como são os profissionais do centro cirúrgico. E aí, o quinto lugar, a gente tem a temperatura, né? Os valores hemodinâmicos, drenos e os catéteres. Então, é muito importante a gente também identificar a temperatura desse paciente. Então, se lembra que os pacientes que eles sofrem o procedimento anestésico, né? Eles têm uma dificuldade de termorregulação, principalmente crianças e idosos, né? Então, quanto a isso, a gente tem que preparar todo o campo. Então, a gente identificou que aquele paciente é uma criança ou um idoso, ou ele sofreu um procedimento onde a abertura, principalmente abdominal, era muito extensa e muito tempo de cirurgia. Ele tende a ter mais dificuldade a retornar à temperatura basal dele, né? E aí, ele tende a ter uma baixa temperatura. E aí, como que nós fazemos isso para aumentar a temperatura desse paciente? Como, meninas e meninos? Ninguém sabe dizer? Professora, desculpa, a senhora pode repetir, porque meus netos estão em casa e eu estou ficando doidinha. Como que nós fazemos para aumentar a temperatura do paciente na sala de recuperação pós-anestésica? Colocando a Cobrindo manta eles. Coloca um cobertor, professora? Não pode? Então, pode sim. Então, a gente pode colocar a manta térmica, que como seria aquela manta térmica? Aquela manta que utilizam em acidente, sabe? Aquela manta metálica, não é aquela manta térmica elétrica, viu, gente? A gente pode utilizar esse tipo de manta. Ele não é muito comum utilizado porque acaba sendo alto custo. Imagina, cada paciente a gente utilizar uma dessa. Então, a gente pode utilizar cobertores e a gente utiliza sempre um lençol embaixo e o cobertor em cima. Nesse cobertor e esse lençol, a gente faz um bolsão de ar utilizando aquele aquecedor elétrico, se lembra? Que a gente coloca aquele, parece um aspirador, mas ao invés de aspirar, ele solta ar quente, e aí ele vai fazer um bolsão de ar em cima daquele paciente, fazendo com que ele aqueça mais rapidamente, tá? Lembrando que a gente utiliza esse tipo de aparelho, ele é para insuflar aqueles colchões, né, de ar quando são cirurgias em pacientes idosos ou em crianças. E a gente tem que evitar o contato pele a pele com o contato desse aparelho com a pele do paciente. Por isso, é muito importante ter o lençol sempre embaixo e colocar em regiões que não vá queimar o paciente. Então, por exemplo, evitar ser lateralizado, né? Coloca no meio das pernas do paciente que esse ar quente vai vir de uma forma mais homogênea, vamos dizer assim. Opa, peraí.
É tipo um secador de cabelo grandão, mas ele não faz barulho, tá? E a gente sempre tem que ver os drenos, os catéteres, e aí o que a gente tem que ver, né? Se os acessos venosos estão fundindo de forma correta, se eles estão identificados, se os drenos, eles estão drenando, né? Porque às vezes o profissional traz pinçado e acaba de não conseguindo drenar a quantidade correta. Então, tudo isso a gente tem que identificar e ver se eles estão identificados e sinalizados de forma correta. Muitas das vezes, por exemplo, numa cirurgia de retirada de próstata, geralmente é passado uma sonda vesical de 3 vias e eles colocam irrigação contínua. O que seria essa irrigação contínua? Para entrar soro fisiológico dentro da bexiga do paciente para estar lavando, para estar tirando qualquer resquício, né, de restos de alguma coisa que possa ter ido parar na bexiga. Então, eles fazem isso durante 24 horas. Então, além do profissional tá colocando, infundindo, né, toda hora aquele soro dentro da bexiga do paciente, ele tem que estar retirando, né? Porque aquele soro vai sair por algum lugar. E onde que ele vai sair? Pelo saco coletor dessa sonda vesical de demora. E aí a gente tem que estar desprezando toda hora essa urina e fazendo controle hídrico, muito importante. Todo mundo sabe fazer o controle hídrico? Todas vocês... O volume da urina? Oi? Controle Pode falar. de xixi, professora? Da diurese? O controle hídrico, a gente tem que computar tudo que entra e tudo que sai e ver o quanto o paciente está retendo, tá? O ideal é que ele não retenha nada. Então, o paciente que quando a gente tem que fazer pacientes renais e pacientes cardíacos, tá? Para ver se eles não estão retendo nada de líquido. Então, a gente vai colocar, por exemplo, entrou 1.000 ml no paciente. Então, teoricamente, tem que sair 1.000 ml, tá? No mínimo 1.000 ml, não pode ficar nada no paciente. Geralmente, a gente faz o controle hídrico a cada 24 horas. Na sala de recuperação pós-anestésica, a gente vai fazer do período que o paciente está lá na sala de recuperação pós-anestésica e aí depois a gente passa esses valores em relatório, né, para o pessoal da unidade de internação, né, da clínica cirúrgica, estar dando a continuidade desse controle hídrico, mas é muito importante nós fazermos isso. E aí, como que funciona, né, os cuidados com esse paciente na sala de recuperação pós-anestésico? Então, a avaliação dos sinais vitais é de 15 em 15 minutos, na primeira hora, de 30 em 30 minutos, nas 2 horas subsequentes, né? E caso o paciente se mantenha na sala de recuperação pós-anestésica, ou até mesmo no quarto, né? É verificado a cada 4 horas nas primeiras 24 horas. Tudo bem? E o paciente permanece na sala de recuperação pós-anestésica até ele se recuperar da anestesia. Então, uma anestesia RAC até o paciente conseguir mexer as pernas e elevar um pouco. Na anestesia geral, até o paciente não estar mais sonolento, não estar mais confuso, não estar mais tendo alteração não estar mais, como que eu posso dizer, não estar tendo mais nenhum efeito da anestesia, tá? É muito comum na recuperação pós-anestésica o paciente ter sonolência, e essa sonolência vai se dar justamente a queda de glicemia, a hipoglicemia. Então, antes, por exemplo, eu tive um paciente que ele ficou dormindo 2 horas após o procedimento cirúrgico, na sala de recuperação pós-anestésica. A gente fazia estímulos dolorosos no paciente, mesmo assim, ele não esboçava nenhuma reação. Como que a gente faz estímulos dolorosos? A gente tem que tomar cuidado, né, para não fazer de uma forma tão agressiva, mas a gente pega aqui, ó, e faz na região do externo, tá?
a gente faz esse tipo de movimento que causa um pouco de dor, desconforto, e o paciente vai fazer estímulo de dor. Caso ele não acorde, a gente pode fazer um destro, tá? Para depois de saber o resultado desse destro, estar comunicando ao anestesista, porque muitas das vezes é só queda de glicemia, por isso a sonolência do paciente. Aí a gente comunica o anestesista, né, o valor do destro e que esse paciente está sonolento por um longo período, e ele vai, se houver a necessidade, ele vai prescrever glicose 50%, tá? Endovenoso. Ou até mesmo pode se colocar na boca do paciente, que isso faz com que aumente a glicemia dele. Então, meninas, por hoje é só. Eu espero que vocês estejam conseguindo aproveitar as aulas e tirar dúvidas, né? Conseguir absorver o conteúdo. Sim, professora, só desculpa eu ficar refazendo as perguntas, mas hoje estava difícil. Imagina. Quando você falou do seu pai, deu tudo certo na cirurgia dele? Sim, professora, ele, naquele momento, sim, ele fez uma cirurgia de retirada de tumor do intestino. E aí ele pôs uma bolsa de colostomia, ainda ficou com a gente mais, acho que uns 5 anos, Que bom. mas depois o Senhor levou ele. Infelizmente, o câncer, muitas das vezes, ele é muito agressivo, né? E ele acaba, principalmente quando ele não é descoberto de forma rápida, ele acaba passando para outros lugares. Então, as pessoas, elas tendem, né? A gente chama de metástase. Foi exatamente isso. Aí Elas foi pro tendem, fígado e depois foi para os elas, outros órgãos. elas tendem a tratar por exemplo, o câncer no intestino. E aí todo mundo, né? Ai, graças a Deus, consegui tratar, fiz todas as químios, tudo direitinho. E aí dá 6 meses, 1 ano, aparece em outro lugar. Aí dá 6 meses, 1 ano, do outro tratamento aparece em outro lugar. Infelizmente, o câncer, ele acaba judiando não só do paciente, mas como toda a família, né? Sim, bastante. Mas Mas, o que pôde ser feito foi feito, né? Naquele momento que podia ser feito, que a gente podia fazer, a gente fez. O que dá para perceber é que existem alguns órgãos, eu acho que são muito específicos, né? Que estão ligados muito à corrente sanguínea, ou alguns órgãos que têm bom, intestino. Tem como. Então a gente vê que existe aí algumas ligações para realmente ter metástase. sim, sim. Existem alguns órgãos que eles acabam sendo mais propícios a apresentar, a estar se alastrando, né, esse câncer. Então, Sim. A e cirurgia foi bem complicada. Na época, o médico dele que fez, porque existiam vários, né? E tinha um que era, como eles, aí o médico ainda brincou comigo, que era a chefona, que era a mãe. Era muito grande. E aí eles tentaram retirar, mas ele já não estava conseguindo, porque tiveram que retirar todos os membros para fora. Ele mais ou menos explicou na época a cirurgia. Aí ele falou assim que chegou um amigo no meio da cirurgia e foi ele que conseguiu ajudar aí na retirada, porque já estava todo mundo cansado, né? Por isso que demorou muito. e aí o que que acontece? E cabe à equipe médica, né, e à equipe de enfermagem também dar um suporte para essa família quanto à orientação, porque muitas das vezes a pessoa não tem orientação, né? Mas não tivemos. E infelizmente Ficamos lá fora todo esse tempo aguardando. E aí o próprio médico, que era assim, ele é uma graça, ele é um médico maravilhoso. Ele que veio quando acabou a cirurgia, que acabou tudo, aí ele veio conversar com a gente. Mas ninguém deu posição nenhuma, ninguém falava nada. Então, mas aí cabe ao circulante de sala fazer a função dele, saber se o procedimento demora, pedir autorização para o médico e um parecer para estar passando para a família, para estar sinalizando Hierarquia, para né, essa família. professora? Então, é falta de interesse dos profissionais que trabalham em conjunto, tá? Então, nós, como técnicos de enfermagem, enfermeiros,
nós temos que trabalhar em conjunto, nós não trabalhamos para médico, nós trabalhamos com médicos, e eles são profissionais tanto quanto a gente. Então, nós somos uma equipe, e cabe a nós trabalharmos como equipe. E foi o cartaz que eu li, né, para a senhora. Exatamente. Ele era o pai de alguém, ele era o amor de alguém. Exatamente. Então isso fica de lição para vocês. Cabe nós trabalharmos como equipe. Então, nós não trabalhamos para médicos, nós trabalhamos junto com